Quando meu filho ainda não tinha 3 meses de vida, eu ouvi uma voz dizendo que era para eu matar o meu próprio filho. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Gabriela, eu tenho um filho de 2 anos e sou técnica de enfermagem. Gente, hoje eu quero relatar para vocês algo que aconteceu logo lá no início, pós-puerpério. Que tem, né, o puerpério que dura os 45 dias e tem alguns puerpérios que duram mais. Eu acredito que o meu puerpério durou muito mais tempo do que isso, porque eu tive muitas coisas que eu nunca contei pra ninguém. E provavelmente se alguém da minha família assistir esse vídeo vai ficar pensando assim, ó, poxa, ela nunca me falou isso. E realmente eu nunca falei isso pra ninguém. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu e falei pra ele a respeito disso e falei que iria gravar um vídeo falando sobre isso. E ele ainda falou, né, ele disse assim, pô, legal, porque eu vejo que não é um assunto muito abordado, no sentido de que não tem muitos relatos na internet, a gente não presenciou nada, né, a gente não viu muitas coisas assim. Então, já pra explicar pra vocês, quando meu filho nasceu, a minha irmã ficou comigo 15 dias aqui em casa, desde o dia do nascimento até eu completar 15 dias ela ficou aqui comigo, e eu fiz cesariana. Então, todos os afazeres da casa, no sentido de varrer ela que varreu pra mim, e a comida ela que fez pra mim. Eu não coloquei a barriga perto do fogão, em nenhum momento. As outras coisas eu fazia, eu varria, passava pano, coisa assim, e cuidava do bebê. Só que após ela sair, o que aconteceu? Ficou eu 100% pro meu filho. Então, eu 100% pro meu filho, eu 100% pra casa, eu 100% pra tudo. Tinha os cachorros, tinha o gato, tinha o filho, tinha a casa, tinha tudo pra fazer. E uma pessoa só pra fazer tudo. E o que aconteceu? Isso me sobrecarregou e eu sei que essa é a realidade de muitas mães. E tinha noites que o meu filho chorava muito. E eu sei que o meu nervosismo, e aí talvez você vai dizer assim, ah, mas tu é técnica, sim, eu sou técnica, mas antes de ser técnica eu sou mãe. E quando eu me tornei mãe foi como se todas aquelas coisas que eu aprendi no curso e coisas que eu fiz no hospital para ajudar outras mães, parece assim que sumiu. A gente fica leiga, a gente não sabe como lidar com o nosso próprio filho. É algo muito, muito surreal. Inclusive, eu conversei com uma enfermeira amiga minha, que a gente trabalhou juntas, e ela me disse a mesma coisa, que com relação à filha dela, parece assim que ela ficou burra. Não é burra, mas parece que a gente fica meio lesado, assim, a gente sabe tudo que a gente tem que fazer, só que quando é o filho da gente, a gente trava. E eu sabia que o meu nervosismo estava sendo... O meu filho sentia esse meu nervosismo. Então, se tu já é mãe, tu sabe que aquele período o primeiro mês, esses 45 dias, ele é punk, porque a criança mama a noite inteira, ele não mama de 2 em 2 horas, às vezes a criança mama a cada 20, 30 minutos, ele não tem ainda uma rotina, e a gente acaba cedendo a isso, a gente não consegue fazer uma rotina, nem todas as mães conseguem fazer uma rotina, e eu não fiz uma rotina. Todas as vezes que ele solicitava o mamar, eu dava. Então, dava o mamar, botava pra rotar, e depois ia dormir. Então, o meu sono não existia. Eu dormia de 15 a 20 minutos quando dormia, quando eu conseguia dormir. E isso foi indo, que quando chegou lá entre 2 meses e 3 meses dele, eu não sei te precisar exatamente se ele já tinha 3 meses fechado, mas eu creio que não. Mas eu me lembro que ele era bem bebezinho. E teve uma noite que o guri simplesmente começou a chorar, descompassadamente. Fiz massagem na barriguinha dele, fiz aquela coisinha da perninha, fiz um monte de coisas. Eu embalei, dava mamar, botei pra rotar, fazia um monte de coisa, fazia massagem na barriga, cantei, eu fiz um monte de coisas e ele não se acalmava, ele simplesmente não se acalmava. E quanto mais ele chorava, mais nervosa eu ficava. E a gente fica nesse turbilhão de hormônios, de sensação, a gente fica impotente, a gente se sente uma fracassada, a gente se sente incapaz muitas vezes, e a gente vem com um turbilhão de coisas em cima que nós ficamos pensando. E eu me lembro que teve essa noite em questão, que ele chorou demais, eu tentei acalmar ele, e chegou uma hora que eu disse assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu fiquei de joelhos, eu ficar cocada na cama, assim. Eu disse, Senhor, o que eu vou fazer? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Isso já eram 3 horas da madrugada e o guri não dormia de jeito nenhum e chorava a noite inteira.
Aí eu simplesmente peguei o meu filho, coloquei ele em cima da cama, botei no cantinho da cama assim, me sentei e fui pra cozinha. Eu deixei ele em cima da cama e fui pra cozinha, respirei, tomei uma água, respirei de novo e eu dizia pra Deus assim, Deus, eu não tô aguentando, tá muito punk, tá muito estressante. E aí quando eu voltei, eu acho que ele sentiu a minha ausência e o choro dele mudou. E aí foi onde ele meio que deu uma acalmada, assim. E aí quando eu retornei pro quarto, ele ainda estava chorando, e aí eu já tinha saído, já tinha ido lá pra cozinha, tomei uma água, contei até 10, contei até 100, eu não sei quanto até contei, mas eu contei, respirei e voltei. Eu deixei ele seguro em cima da cama, botei umas almofadas, tudo pra não ter perigo de ele rolar dali de cima. E quando eu retornei pro quarto, eu peguei ele, conversei com ele, pedi desculpas, eu disse assim, desculpa, a mãe tá cansada, a mãe tá exausta e a mãe não sabe mais como te ajudar, a mãe não sabe mais o que fazer, tu precisa ajudar a mamãe. E fui conversando com ele. E nisso foi que ele foi se acalmando. E quando ele se acalmou, eu coloquei ele na cama, porque eu sempre fiz cama compartilhada aqui. E aí eu coloquei ele na cama. E aí eu fiquei sentada olhando pra ele, eu olhei assim, nossa, quem vê essa criança dormindo não vê o esparro que fez, não sabe a canseira que dá, porque é muito exaustivo. Gente, sem mentira nenhuma. Eu larguei ele ali e eu fiquei fitando ele assim, e pensando, né, eu disse assim, poxa, as pessoas não têm noção do trabalho que dá cuidando de um recém-nascido, de um bebê, né, com 3 meses já não é mais considerado recém-nascido, mas as pessoas não sabem o trabalho que dá tu cuidar 24 horas de uma criança. E nesse momento que eu fitei os olhos no meu filho, dormindo, calmo, tranquilo, sereno, me veio aquela voz. Tu pode acabar, exatamente assim, ó, tu pode acabar com isso hoje. Pega a fralda e coloca no rosto dele. Exatamente assim. Quando eu ouvi aquela voz, eu pensei assim, meu Deus do céu, cara, isso não é de Deus. Deus jamais mandaria eu fazer uma coisa dessas pro meu filho ou para qualquer ser humano. Deus jamais mandaria eu fazer uma coisa dessas. E aquela voz me falou, vai, acaba com isso de uma vez, pra tu ter paz, sabe? E aquela voz ficou ali me enchendo o saco, ó, vai, faz de uma vez pra tu conseguir dormir, tu vai voltar a dormir de novo, sabe? E ficou ali me pentelhando. E aí nesse momento eu fiquei pensando assim, eu disse, meu Deus, como que pode? Como que, sabe? Eu fiquei pensando assim, como é que pode? Aí nesse exato momento, quando veio aquela voz assim, eu comecei a pedir pra Deus tirar aquilo de mim, que eu sabia que não provia de Deus. Aí eu me ajoelhei na cama e comecei a orar e foi onde aquilo ali passou. E eu fico pensando, quantas mães não passam por isso? Às vezes a gente vê notícias, né, tanto na internet como na televisão, né, de pais e mães, né, as mães que matam os seus filhos e a gente diz, isso aí não dá nem pra gente chamar de mãe. E hoje, sinceramente, eu fico pensando, será que essas mães que fizeram essas atrocidades não passaram pelo mesmo que eu passei? Porque hoje, claro que já passou 2 anos, já passou tudo, já passou toda aquela loucurada que tinha. Eu ainda canso muito com a maternidade, mas não tem mais aquela exaustão do início. E hoje eu fico me questionando, será que essas mães que fazem isso com os filhos, que maltratam os filhos, que acabam, sim, assassinando os seus próprios filhos, será que essas mães não estão nesse momento dessa depressão, né? Porque às vezes as pessoas acham que a depressão pós-parto é só tu pariu e tu já entrou em depressão, e não é isso. A depressão pós-parto, ela pode acontecer semanas depois do teu parto, não necessariamente tem que ser exatamente depois do parto. Tem pessoas que confundem a depressão pós-parto com baby blues. E eu vou fazer 2 vídeos, um sobre a depressão pós-parto e uma sobre o baby blues. Eu tive as 2 coisas. Gabi, tu teve diagnóstico de médico? Não tive diagnóstico de médico. Mas só para que tu perceba, assim, às vezes a gente nem necessita ir lá no médico, até porque o SUS a gente não tem todo esse acompanhamento abrangente. Mas, por exemplo, o dia que eu cheguei em casa, eu tava louca de saudade dos meus cachorros, e aí eu chamo eles de filhos, e aí quando eu cheguei na janela, assim, eu olhei pra eles, eu comecei a chorar. Eu tava com saudade deles, fazia 3 dias que eu não via eles, eu tava com saudade. Quando meu filho nasceu, foi aquele turbilhão de sentimentos. Eu chorei por causa dos cachorros, eu chorei, eu olhava pro gato, eu chorava. Eu só olhava pros cachorros, eu chorava. Eu olhava pra parede, eu chorava.
eu não tive aquela coisa assim de olhar pro meu corpo e ter problema com a autoestima. Isso não. Mas às vezes eu olhava pra um canto, assim, olhava pra parede, puf, tava chorando. Eu olhava assim pro meu cabelo, tava chorando. Sabe? Porque, claro, eu tava sozinha, então eu podia chorar, ninguém tava vendo eu chorar. Porque na frente dos outros eu sou uma rocha. Só que esse acontecimento do meu filho, eu fico pensando assim, ó, cara, eu sou uma pessoa que vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu faço as minhas orações, sabe? Eu tenho uma intimidade com Deus, mas eu fico pensando, e aquelas pessoas que não têm intimidade nenhuma com Deus, aquelas pessoas que não têm fé em nada, ou têm fé em Deus, mas não tem todo um cuidado, não tem um acompanhamento. Eu, particularmente, não tive nenhuma amiga que pudesse conversar comigo naquele período. Muito pelo contrário, eu tenho um amigo, e provavelmente vocês vão me ouvir falar muito desse amigo. Esse amigo é o cara, assim, que me ajuda muito. É o cara que me escuta, é o cara que me aconselha. Às vezes eu digo pra ele assim, o filho tá demais, eu não aguento mais. Eu digo pra ele. Agora a situação do dente dele tá surreal, assim. E eu chego pro meu amigo e digo pra ele assim, cara, o filho tá demais, quero sumir, eu quero largar tudo. E aí ele pega e diz, essas fases dos 2 anos é ruim, aqui a filha já tem 3. Então assim, ó, eu tenho um amigo pra conversar. E o certo seria a gente ter uma outra mãe para conversar, outra mãe que já tenha passado por isso, já tenha passado por essa fase, ou que tá no mesmo patamar que tu, para que tu consiga conversar e vocês duas juntas consigam conversar e tentar achar uma solução. Porque sozinha a gente só pensa no problema, a gente não consegue pensar na solução. E de repente tem que vir alguém de fora para te trazer uma solução. Então o vídeo de hoje é para falar que a depressão pós-parto, ela existe sim. A gente escuta muitas vozes depois que a gente ganha o filho. Eu tive várias vezes, depois que meu filho já era maior, todas as vezes que eu ia preparar comida. Sabe aquela chaleira elétrica? Eu botava a chaleira para esquentar, para ferver a água, para fazer um arroz, uma massa, alguma coisa assim. E toda vez que a chaleira terminava, apitava, terminava de ferver a água, vinha aquela voz assim, ó, joga água em cima dele. Joga água em cima dele. Eu ficava pensando, isso é louco, que eu vou jogar água em cima do meu filho, sabe? Depois, quando isso foi transcorrendo, eu fui percebendo que quem é cristã, se tem alguma cristã aqui assistindo esse vídeo, sabe do que eu tô falando. Existe muito ataque espiritual, não só em nós que somos cristãs, mas em todas as mulheres. Todas as mães, nesse período, sabe? O inimigo, ele se aproveita disso. Ele se aproveita que a gente está instável, ele se aproveita que a gente está com os hormônios à flor da pele, ele se aproveita disso e ele começa a implantar coisas na nossa mente para que a gente venha fazer mal para os nossos filhos. Porque os nossos filhos são anjos, eles não têm pecado e não têm nada. Então, para que a gente venha a causar mal e a gente venha enlouquecer depois, ele fica implantando essas coisas. E muitas vezes eu ouvi isso, essa voz vindo na minha cabeça assim, ó, vai lá e joga água quente nele, joga água quente nele, sabe? Tanto que hoje, até hoje, eu tenho pavor quando eu tô cozinhando e o guri vem pra debaixo do fogão, assim, ele sempre fica assim na volta do fogão, já digo, sai de perto. Sai de perto, porque eu morro de medo de uma coisa virar ou ele meter a mão e virar em cima dele. Então, assim, ó, sempre, eu acho que no primeiro ano sempre vai ter essas vozes. Eu acho que até é uma coisa normal, esses ataques que a gente sofre. E eu vou te dizer, se tu está passando por isso, o meu conselho é, procura uma outra mãe. Eu não digo nem, vai lá no posto. Se tu puder ir no posto de saúde, vai no posto de saúde, conversa o que tá acontecendo contigo. Se tu tiver outra mãe pra tu conversar e dizer assim, Gabi, eu tô passando por isso e eu não sei o que eu faço. Se tu quiser falar comigo, me chama lá no WhatsApp, Gabi, eu tô passando exatamente por isso que tu falou e eu não sei mais o que eu faço. Eu estou exausta, eu sou sozinha, eu não tenho uma rede de apoio, sabe? E a gente fica muito nessa tensão, porque a gente não tem rede de apoio, ou às vezes a gente até é casada. Eu sei que tem muita mulher que é casada, o cara chega e aí é um bebezão que a mulher tem que cuidar ainda. Além do bebê pequeno, ela tem que cuidar do bebezão grande, que não sabe fritar um ovo. Então o cara não tá ali nem pra somar, o cara tá ali só pra fardo, é só o fardo. Às vezes eles acham que estão provendo o lar e estão fazendo lá grandes coisas. E a mulher tem que dar conta de tudo sempre a vida inteira. Então assim, ó, se tu
está passando por isso que eu já passei e tu não tem com quem conversar, me manda uma mensagem lá no WhatsApp e eu vou tentar te responder o mais breve possível. Mas não fica sozinha, não te isola como eu fiz, porque eu tinha certeza que Cristo não ia deixar eu fazer nada de errado com meu filho. Mas não te isola. Procura alguém, procura alguma amiga, procura alguém, um posto de saúde, procura alguém para tu conversar. Então, nesse vídeo é para falar que, assim como eu, muitas mães escutam essas vozes, muitas mães têm esses pensamentos de fazer mal para os filhos, e não é porque nós somos ruins, porque nós somos más, simplesmente porque nós acabamos passando por essa depressão pós-parto. Algumas conseguem lidar com essa situação, sabe? Consegue driblar a situação e outras não. Eu consegui driblar todas as situações, mas porque eu já tive depressão em outros momentos da minha vida, então talvez por isso eu já tive esse controle. Mas se tu tá tendo a depressão pós-parto, não fica sozinha, conversa com alguém, pede socorro para alguém. Eu espero que esse vídeo tenha abrido um pouco a tua mente com relação da depressão pós-parto. Ela é real, ela é muito real. Então, para que tu não venha fazer mal pro teu filho, para que tu não venha fazer mal para ti, pede ajuda para alguém, conversa com alguém. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho para receber os novos vídeos. E eu te espero no próximo. Até mais!